Seja muito bem-vinda ao nosso canal Reacenda Seu Relacionamento. Aqui nós tratamos de questões relevantes para que você aprenda como revitalizar, como reacender a chama do seu relacionamento. E o tema de hoje atinge a muitas mulheres, mas muitas mesmo. Hoje nós vamos falar sobre a questão da sexualidade para a mulher após o climatério, para a mulher que passou a fase da procriação e já entra num outro nível de vida. Aquela mulher que já teve os filhos que quis, já construiu a vida com o parceiro e chegou num certo ponto em que existe muita coisa para fazer, porque as crianças, os adolescentes exigem mais e mais cuidados. E aí a mulher se vê num momento de se perguntar: sexualidade até quando? Sexualidade combina com que idade? Será que é possível, a partir da situação em que vou me tornando mais idosa, será que eu consigo ser desejante, quer dizer, desejar sexo e ser desejada? Como manter o meu sex appeal? E essas questões, elas estão sempre no imaginário feminino. E como lidar com isso? Quais são os temores em relação à sexualidade a partir do momento em que vou me tornando mais idosa? E por que isso é importante nós trazermos aqui para discutirmos com vocês? Por que isso acontece? Por vários problemas. A mulher, no mundo atual, desde o século XX, a mulher conquistou uma visibilidade maior na sociedade. A mulher saiu para o trabalho, a mulher conquistou espaços nunca antes imaginados, a mulher estuda bastante, grande parte das universidades hoje existem mulheres nessas universidades. Os cargos públicos, as situações, os cargos de poder, muitos cargos são ocupados por mulheres. E aí o que aconteceu com a sexualidade? Como culturalmente a sexualidade é mais tida, é mais divulgada como um tempo para procriar, para ter filhos, e a maternidade é algo bastante inerente a nós mulheres, a mulher quer muito ter filhos. Quando a mulher se une a alguém, a um homem, a mulher quer ter filhos. E a partir do momento que ela tem filhos, e aí essas crianças dão muito trabalho, a mulher vai se distanciando do sexo. E aí chega um momento que a mulher se pergunta: sexo, para que te quero? Será que preciso de continuar transando? Será que eu preciso continuar reacendendo a chama do meu relacionamento, a chama da minha tesão? Ou será que isso virou coisa do passado, do começo lá da minha vida de casada ou com parceiro? O que é isso? Vamos olhar mais de perto? A questão mas a pergunta que eu quero fazer agora é: por que isso acontece? Porque existe esse tabu. Existe um mito de que nós mulheres, vamos perdendo o nosso desejo sexual a partir do momento que vamos ficando mais velhas. E será que isso é verdade, gente?
pensa em cada uma de vocês aí, na faixa etária que vocês tiverem, 25, 30, 40, 50, 60, o que está acontecendo com a sua vida sexual? E quando eu falo de vida sexual, é vida com o parceiro, com a parceira, mas também o autoerotismo, porque a sexualidade, é bom que se diga, a sexualidade não acaba, ela não está jogada para escanteio se a mulher não tem parceiro ou parceira. Isso é um tabu também muito forte na nossa sociedade. Então vamos pensar, por que isso acontece? Por que a mulher vai perdendo deliberadamente, vai decrescendo o desejo sexual dele por alguns problemas? Porque podem ser tanto físicos quanto psicológicos. Um deles é a mulher, a partir de um certo momento, começa a haver a queda dos hormônios sexuais, progesterona e estrógeno, e aí essa queda dos hormônios, ela mexe com a sexualidade da pessoa. Ok, isso é um fato. Uma outra questão é uma questão da educação, porque nós mulheres fomos educadas para ter medo do sexo, cuidado com o sexo, veja lá o que você faz com o sexo, muito cuidado, é dito isso para nós mulheres, foi dito para mim e imagino que tenha sido dito para vocês também. E essa é uma questão da educação repressora quanto à sexualidade que nós mulheres recebemos, enquanto que quanto aos homens, a educação em geral observa-se que foi mais permissiva. O que quer dizer? Que os homens poderiam ter suas experiências sexuais enquanto as mulheres precisavam se reservar. Então, é nessa sociedade que nós crescemos. Então, a mulher começa a envelhecer, começa a ficar aí com seus 45, 50 e a mais anos, e ela começa a se questionar, não é isso? Então, eu coloquei os hormônios, nessa fase da vida, os hormônios começam a decair, nós fomos vítimas, vamos dizer, de uma educação repressora que não priorizou a sexualidade feminina. Uma outra questão, a cultura, não é isso? A cultura, nós somos inseridas numa cultura que não estimula a sexualidade feminina. E também as questões relacionais. Por exemplo, a mulher está numa relação que não é tão, digamos que a mulher esteja numa relação que não é tão boa, mais como antigamente, que não existe mais tanto carinho, tanto chamego. Homens e mulheres estão muito preocupados na sobrevivência financeira, em cuidar dos filhos. Gente, as crianças, os adolescentes hoje têm muita coisa para fazer. Eu me lembro na minha época que eu fazia algumas coisas assim, eu fazia natação, fazia inglês, fazia francês, tinha uma vida social intensa, muitas amigas, mas sobrava tempo. Me parece que hoje os jovens, os pais de hoje, eu quero dizer pais de adolescentes hoje, querem tanto que os filhos sejam bem-sucedidos e com isso enchem a agenda dessas crianças. E esses pais que estão na faixa de 40 a mais, acaba que tem que se esforçar tanto, tem que trabalhar tanto, tem que se virar tanto para dar o possível e às vezes o impossível e até o supérfluo para os filhos, que acabam esquecendo de si. Então, como é que é essa questão hoje? Vamos lá, vamos pensar. Como é que eu cheguei a essa conclusão de que a sexualidade é importante, porque
E é isso que eu defendo. A sexualidade, ela é importante em qualquer fase da vida, desde a infância, adolescência, idade adulta, para a procriação, mas muito mais para o prazer. Por quê? Existe uma faixa da vida em que se tem filhos, depois já não se tem mais. É a fase, então, após a menopausa, que é a cessação da menstruação na vida da mulher. Nós entramos numa fase do climatério, que é esse período de transição entre a idade fértil e a idade não fértil da mulher. Então, nós não precisamos mais da sexualidade, ok? Para ter filhos. Então, para quê? Para quê? Agora nós precisamos de sexualidade. Porque, gente, sexualidade é saúde. Pela sexualidade nós liberamos hormônios do prazer que nos fazem ter mais chamego, mais aproximação com o nosso parceiro. E nós sabemos que as relações humanas, as relações gostosas, as relações de amizade, de tesão com o parceiro, é aquilo que nos faz rejuvenescer e ter uma vida mais plena. Porque é interessante pensarmos o seguinte, não adianta somente ter maior longevidade. Nós precisamos de uma longevidade com qualidade de vida. E um dos temas e uma das condições para termos essa qualidade de vida é a sexualidade. A sexualidade que nos dá esse vigor e essa vitalidade. E como é que eu descobri isso? Desde quando, né? Por que eu defendo isso? É interessante, seria uma pergunta que vocês poderiam me fazer. Como é que você, Celisa, agora, no alto dos seus 70 anos, resolveu defender essa bandeira da sexualidade? Vou contar para vocês a parte da minha história. Eu fiz sexualidade humana na Faculdade de Medicina da USP São Paulo, no Instituto de Psiquiatria lá, com a professora Carmita e toda uma equipe. Então, estudando na minha especialização lá em sexualidade, na USP, eu quis defender, eu quis estudar o tema influência do relacionamento saudável, quer dizer, o relacionamento conjugal saudável, na qualidade de vida sexual das mulheres pós-climatério. E já falei para vocês antes que climatério é esse período de transição entre a idade fértil e a idade não fértil da mulher. E então eu estudei, né, eu fiz uma longa pesquisa que depois gerou um livro, estudei sobre essa fase da vida. E por que eu vim estudar? Gente, todo mundo estuda alguma coisa que lhe interessa. E a mim, pessoalmente, eu estudei a sexualidade humana nessa fase, sexualidade feminina, nesta fase da vida, porque eu estava nessa fase da minha vida. Então, eu quis saber o que ia acontecer comigo, não é? E também eu atendo muitas pessoas nessa idade e a minha própria vida, porque eu sempre fui interessada pela minha sexualidade e desde pequena eu tinha muitas perguntas, muitas questões. Então eu resolvi estudar porque também me interessava pessoalmente na minha vida. Então, por que isso é importante? Porque é importante mantermos a sexualidade após quando somos maduras, né? Quando somos já idosas. E não só idosas, gente. Em qualquer idade, a sexualidade é importante. Bom, vou fazer uma pausa aqui para contar uma outra história. Hoje, conversando com uma pessoa, uma mulher, por volta dos seus 50 anos, 50 e poucos, já com filhos adolescentes, 18, por aí,
Então, ela diz o seguinte, ela é separada já há alguns anos, e ela é separada há alguns anos, filhos adolescentes, e ela me diz o seguinte, ela sabe do meu canal, ela sabe que eu gosto de explanar e conversar sobre o tema sexualidade e relacionamento. Ela me perguntou, Celisa, eu tô querendo namorado, eu tô querendo arranjar um namorado, mas sabe, eu tô me sentindo assim, não consigo nem ter namorado. Eu acho super legal as coisas que você fala, mas eu não consigo arranjar um namorado, como é que eu vou viver aquilo que você fala? Então começamos ali uma conversa informal, uma conversa num determinado local, não era consultório, não é uma cliente. E aí eu comecei a perguntar para ela, mas como é que você está? Você se curte? Como é que você está consigo, né? Porque o problema é que ela não conseguia arranjar um namorado. E eu perguntei, como você está com você? Como é que está a sua vida? Ah, eu estou meia cansada, eu só fico trabalhando, eu esqueço de mim, eu não me curto. Ou eu estou trabalhando, ou eu estou cuidando dos meus filhos. Ah, Celisa, não tem muito tempo não, mas olha, não consigo uma pessoa interessante com quem manter uma relação, de quem me aproximar. E aí a conversa foi longa, e eu perguntei para ela, você está aberta aqui dentro? Você está aberta? Você se sente aberta para começar essa fase da sua vida? Aí foi que ela respondeu, não, Celisa, eu não me sinto aberta, eu quero encontrar essa pessoa, mas aqui dentro, chego do trabalho, estou mais afim de dormir. E então eu contei histórias para ela sobre minha vivência com pacientes, em que muitas vezes a pessoa vem, tanto homens quanto mulheres, vêm para o consultório e me reclamam, ai, só falta, você fala coisas interessantes, Celisa, no seu livro, mas só falta arranjar um namorado. Investigando a vida dessas pessoas, dessa mulher especial que eu conversei hoje, a gente fica sabendo, a gente chega no ponto de que a pessoa quer com a cabeça, vamos dizer, eu quero chegar em alguma coisa, num objetivo, mas a pessoa não faz nada, absolutamente nada para chegar a esse objetivo. Ela só fica desejando e pensando, um dia Deus me manda, um dia Deus me manda. Só que Deus ajuda quem trabalha para aquilo, né? Nada na vida, gente, é de graça, não é isso? Então, a pessoa aí vai uma dica para quem quer ter um relacionamento, e todas nós temos esse desejo de afeto, de ternura e de tesão também. Começa a trabalhar aqui dentro. Começa a trabalhar dentro de você e se prepare para isso. Veja-se com alguém, veja-se com um parceiro, uma parceira interessante, compartilhando sua vida, seus desejos, suas alegrias. Então, começa a se preparar aqui dentro, porque todo desejo, gente, seja de conquistar algo, seja de conquistar um parceiro, uma parceira, começa no coração, e a mente ajuda com perseverança a nós alcançarmos aquela tão desejada felicidade. Então, quem está querendo um relacionamento amoroso sexual, comece a se preparar. E como, gente? Comece pelo corpo. Se você quer se transformar, se você quer ter vitalidade, quer ter saúde e alegria, comece a se transformar aqui dentro. E nós sabemos também
que existe assim uma diferença quanto à sexualidade entre homens e mulheres no pensamento. Enquanto as mulheres às vezes resolvem ter sexo, mulheres em geral querem ter sexo quando estão bem. Os homens, eu acredito que uma grande parte dos homens são mais sábios do que nós mulheres, porque eles fazem sexo para estar bem. Então veja o desnível. Isso é o dito popular, né? Mulheres só fazem sexo quando estão bem. Homens fazem sexo para estar bem. Vocês percebem a diferença? Quer dizer, nós mulheres só quando estivermos muitíssimo bem com o parceiro, com o nosso corpo, se a nossa vibe estiver boa, estiver alegre. Já os homens não, eles são mais, são mais realistas, fazem sexo para estar bem. E aí fica uma dica para nós mulheres: por que não olharmos dentro de nós e percebermos o nosso desejo, assumirmos o nosso desejo e também praticarmos sexo, porque sexo é vitalidade e saúde. Então, vou responder uma pergunta aqui. E se a gente não fizer, né? Se a gente não nos dedicarmos e se nós não nos beneficiarmos da sexualidade, o que isso pode acarretar? Pode acarretar, sim, o rompimento de relações. Porque se os homens, culturalmente, né, gente, biologicamente, homens e mulheres, nós temos um nível de sexualidade, de desejo que é inerente a todo ser humano. Só que culturalmente nós mulheres aprendemos que sexo é mais coisa de homem, a gente embarca nessa vibe e fica achando que o homem quer demais, que o homem só pensa nisso. Não, gente, sexualidade é para homens e mulheres. A sexualidade revitaliza o relacionamento, tanto de homens quanto de mulheres. Então, essa questão de dizer que sexo é mais para homem é um mito que nós precisamos derrubar. Então, se nós não nos dedicarmos à sexualidade, o que pode acontecer? Quando existe um desnível muito grande entre o desejo dos casais, a tendência é que os relacionamentos possam se romper. Se os casais não tiverem essa liga, esse link que é o chamego corporal, gente, físico, não somente aquele amor platônico. Amor platônico é coisa de antigamente, né, gente? Nós estamos no século XXI e no século em que nós mulheres temos vitalidade, temos visibilidade, nós precisamos assumir não só a nossa longevidade, como também nosso prazer, a nossa tesão, e não só tesão sexual, a tesão de vida, a tesão de realização e de produção humana. E onde é que a gente percebe que as pessoas mais erram nisso? Principalmente nós mulheres. Eu percebo muitas mulheres, principalmente nessa faixa aí de 40 e poucos anos, as mulheres fecham para o balanço. Fazendo uma analogia assim, mulheres fecham a sexualidade para o balanço. E aí, onde é que isso pode levar? Pode levar ao rompimento das relações. Se o desejo for se houver muita disparidade, um cônjuge quiser de mais e o outro quiser de menos. E por onde que nós podemos começar, gente? Pelo corpo, pelo movimento. Sabe aquelas mulheres que ficam quietas, lamuriando, sem ter o que fazer, ou só falando, digamos, sobre acontecimentos gerais,
sobre o tempo, sobre o que aconteceu, sobre política, ou sobre finanças, ou sobre as péssimas notícias que se vê nos jornais e na televisão. Gente, parem e dediquem um tempo ao seu corpo. Sintam e vejam quais são as necessidades prementes ali no seu corpo. Além da necessidade de comer, dormir e sono, comece a perceber como é que seu coração pulsa, que desejo você tem. Veja-se como um ser inteiro. Tente tomar um banho super gostoso, acariciar-se no banho, dar vazão e sentimento àquilo que você tem, aquilo que você quer. E principalmente para quem está sem relacionamento, pensando naquele caso, daquela pessoa com quem eu conversei hoje, comece a se abrir aqui. E uma dica que eu até já falei em outros vídeos é o seguinte: conheço uma pessoa em que depois de um relacionamento desastroso, ela resolveu escrever uma carta para o universo. E olha que incrível, que criatividade. Ela escreveu uma carta para o universo dizendo exatamente o tipo de pessoa que ela queria atrair para si. E ela fez aquilo com tanta convicção, é uma característica das mulheres fortes. Ela fez aquilo, ela pediu ao universo uma pessoa, ela foi tão detalhada, tão detalhista no tipo de pessoa, afetiva, companheiro, que ela queria para si, e ela conseguiu essa pessoa e está já no segundo filho. Então, gente, a coisa precisa começar aqui, porque interno e externo é só uma convenção, é um ponto de vista por onde você olha, porque nós somos no nosso externo aquilo que nós, daqui de dentro, nós projetamos. Então, se eu projeto alegria, força, coragem, determinação, eu vou conseguir. Se eu projeto só lamúrias, lamentações, o universo vai me responder do modo que está aqui dentro. Então, preste atenção muito nos nossos pensamentos, porque eles geram sentimentos e intuitivamente a gente vai se comportando conforme o que está na mente e no coração. E se nós não fizermos nada disso, tudo bem. Ah, Celisa, eu não estou afim de... Não, homem dá muito trabalho, ou um outro relacionamento, mesmo que homoafetivo, dá muito trabalho, tem muita coisa para cuidar, estou preferindo ficar quieta, estou preferindo ficar sem ninguém agora. Ok, isso é uma escolha, mas escolhas trazem consequências. Porque quando nós estamos sem relacionamento e também sem a nossa sexualidade, nós caímos de ponta cabeça, nós caímos em vitalidade. E quando eu falo em sexualidade, eu falo também na sexualidade, no autoerotismo. E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos cultivar pensamentos eróticos, fantasiar, sonhar, criar situações eróticas, nos ver em determinada situação erótica com o parceiro ou com a parceira. E aí, respondendo uma das questões que eu coloquei no início, será que é possível continuar desejando e sendo desejada? Sim, é possível. Com o passar do tempo, com a chegada da idade mais idosa, é possível você continuar sendo desejada e desejando, mas isso vai depender, como tudo na vida,
do trabalho interior e da certeza que você colocar nas suas convicções. Porque não adianta falar da boca para fora e depois não praticar nada. Às vezes nós mulheres gostamos muito de falar, mas na hora de agir, deixa para depois, hoje não. Então, gente, assuma a sua vida amorosa, sexual, aqui e agora. A partir do momento que você está retendo algumas dessas informações que eu estou passando, dessa vivência, mas seja aqui e agora o que você quer e projeta para si nos próximos 2 anos, 3 anos, 4 anos. Agora eu vou... a pergunta, se você não quiser, ninguém vai fazer por você. É o tipo da coisa, gente, que não há que se delegar. Não, é algo pessoal e intransferível. Você pode pedir para alguém preparar um almoço para você. Você pode pedir para alguém realizar uma tarefa qualquer para você e, de repente, o seu parceiro pode realizar, a sua secretária, mas no item sexualidade é você e seu próprio corpo. Então, gente, abaixe os pensamentos negativos de que, eu estou mais velha, eu não tenho mais aquele corpício dos meus 20 e poucos, eu me olho no espelho, não me vejo tão mais desejável, desejada. Gente, isso tá tudo aqui na sua cabeça. E o cérebro é o nosso maior órgão sexual. Maior e mais amplo do que todas as nossas zonas erógenas, porque vocês sabem, né? Nós temos zonas erógenas espalhadas por todo o nosso corpo. A boca, o pescoço, todo o nosso corpo, todas as nossas curvas, a nossa vagina, o ânus, as mãos, os pés, todos temos várias zonas erógenas. Cada um investe mais numa zona erógena do que noutra. E isso é pessoal e intransferível. Não tem nada de errado ou de certo. O que acontece com você, suas preferências sexuais, o modo como você gosta e prefere exercer a sua sexualidade é seu. Então, você não precisa pedir desculpas por gostar mais de uma posição do que outra, mais de uma zona erógena do que outra. Vale você se autoconhecer e para isto a importância da masturbação. Mulheres, gente, no meu consultório me dizem, masturbar-me? Ai, doutora Celisa, pelo amor de Deus, nunca fiz isso. Então, muitas mulheres ainda hoje, século XXI, com essa longevidade aí, nós conquistamos vários postos na sociedade, mas às vezes não conquistamos aquilo que é mais íntimo, que é o conhecimento do nosso corpo. Então, uma zona erógena importante são os seios. Tem mulheres que gozam somente com o toque, com serem chupadas no seio, serem sugadas. E as mulheres, nunca ouvi falar disso. Então, gente, informem-se, leiam, escutem mais palestras sobre o tema, abram-se ao prazer. Porque uma vida só de trabalho vai te levar, ok? Você pode acumular fortunas, né? No banco ou em algum investimento, mas o prazer da sensualidade, da sexualidade é uma conquista passo a passo. Então comece a conhecer o seu corpo. Se você nunca se olhou, pegue um espelho, coloque no meio das pernas e comece a se olhar. As mulheres muitas vezes não se olham, não dá tempo, poucos se lavam.
estou fazendo uma brincadeira, lógico que isso é exagero, mas estou dizendo assim, às vezes se tocam somente para a limpeza. Não, eu estou querendo sugerir algo mais apimentado. Toquem-se para seu prazer. Então, por onde começar, gente? Para não ficarem deprimidas, desvitalizadas, comece pelo corpo. Olhem-se como pessoas desejáveis. Desejem, sonhem, fantasiem. Fantasiar não é pecado. Muitas vezes as religiões colocam, muitas vezes não, grande parte das vezes, colocam sexualidade como algo pecaminoso e sujo. Gente, se fosse sujo e pecaminoso, não teríamos sido constituídas dessa forma. Então, nosso corpo é para procriação, ok, mas parte da função da sexualidade é a procriação. E isso acontece numa faixa de nossa vida, mas a sexualidade pelo prazer, ela perdura pela vida toda. Então a pergunta, sexualidade combina com que idade? Gente, com qualquer idade. O que acontece com a sexualidade é que ela vai se transformando conforme a nossa idade. Digamos que aos 70 não se transa como aos 20, mas se transa gostoso, com afeto, com carinho e com tesão. Cabe a você definir o que você quer da sua sexualidade. Você quer fechar para balanço? Se for isso, depois você me conta o que aconteceu da sua vida. Ou você quer revitalizar, você quer reciclar a sua vida, inclusive a vida sexual. Gente, porque isso é saúde, é vitalidade. E serve para mim, isso que eu estou falando, serve para mim, serve para você, serve para sua parente, serve para sua amiga, serve para todo ser humano, homens e mulheres. Então, e eu quero, por exemplo, para eu contar mais uma história, e quem faz isso, né? Eu tenho um exemplo de alguém que faz isso, que encara a sexualidade como vitalidade. Eu vou contar parte da minha história para vocês. Eu desde cedo fui muito, digamos, atiçada pela sexualidade. E a um certo momento, depois de ter feito psicologia, depois de ter feito gestalt terapia e psiconeuroimunologia, eu resolvi entrar para estudar a sexualidade humana. E um dos grandes estudos que eu fiz, uma das grandes pesquisas que eu fiz na Faculdade de Medicina da USP, foi uma pesquisa sobre o que acontece então com o desejo sexual das mulheres após uma determinada idade. E eu encontrei coisas incríveis na pesquisa. E foi uma pesquisa que eu fiz com uma pesquisa bibliográfica, leituras e artigos que eu fiz. Os resultados das pesquisas é que existe sim um decréscimo do desejo sexual conforme as mulheres envelhecem. Grande parte, então começando a partir dos 40 anos até 60 mais, as mulheres vão diminuindo seu desejo sexual por várias situações, como eu já citei aqui, e além das que eu já citei, como questões do relacionamento, queda hormonal, educação repressora, questões culturais. Também as mulheres vão perdendo a vitalidade, vão desacreditando na possibilidade de serem felizes, porque se veem como, eu gostaria de ter ainda aquele corpinho de 15 anos ou de 20 anos, o que não é possível. E graças a Deus que nós evoluímos em tudo. Então, voltando, falando sobre a minha própria vida, eu fui estudar e encontrei, resumindo, que
realmente as mulheres decrescem no seu desejo sexual conforme vão envelhecendo. Só que 10 a 11% das mulheres, elas mantêm o desejo sexual conforme envelhecem. E aí eu fiquei encantada com esse dado, porque como eu mantinha esse desejo sexual conforme a minha idade está avançando, eu pensava que eu fosse meio que... Mas eu sou muito diferente, Por quê? E aí eu comecei a ver isso como um dado a meu favor e comecei a pegar isso como um desejo que começou no meu coração e foi estimulado pelo meu cérebro, e em função disso que eu estou aqui falando com vocês na tarde de hoje sobre a importância da sexualidade, porque quando eu aceitei em mim que eu pertenço a uma faixa pequena, 10 a 11% das mulheres que mantêm seu desejo sexual após os 40, 50, 60 anos, eu então comecei a elaborar para mim que esta era a minha missão, este era o meu desejo, não só de lidar com os meus desejos, como também divulgar e falar para as mulheres, gente, é normal, desejem, transem, fantasiem, esteja você no relacionamento ou não esteja no relacionamento. Porque se você está no relacionamento, legal, vamos revitalizar, vamos reacender a chama desse relacionamento. Se você não está, mantenha o seu desejo sexual até para você atrair aquele parceiro que você considera ideal. E uma coisa que eu queria divulgar para vocês é que na minha cidade, um grupo de profissionais, duas geriatras, Isadora Crossara e Juliana Junqueira, e uma neuropsicóloga, Rejane Ferreira, me fizeram um gentil convite para eu participar da Expo Viver Melhor, que vai acontecer no Flamboyant, na cidade de Goiânia. Flamboyant é um shopping center na cidade de Goiânia, nos dias 13 e 14 de março. É uma feira, vai acontecer 2 dias no shopping aqui de Goiânia, e o foco delas é exatamente trabalhar os produtos e serviços de pessoas de mais de 50 anos. E é tão interessante dizer que é um empreendimento ímpar aqui em Goiânia, e eu até já participei de um evento similar alguns anos atrás, que trabalhava a importância dessa faixa de idade, porque nós seremos, veja gente, dados do IBGE apontam que a expectativa de vida do brasileiro tem aumentado gradativamente e que em 2000, fazendo uma progressão da população atual para a população de 2050, a população idosa vai representar 30% da população total brasileira. Então, no século XX, nós conquistamos longevidade e agora, no século XXI, é tempo de conquistarmos maior qualidade de vida. E qualidade de vida, aliás, um dos pilares da qualidade de vida, segundo a Organização Mundial de Saúde, é a sexualidade. Então, resumindo, sexualidade até quando? Gente, até sempre. Essa pergunta, essa resposta tem que ficar claro na cabeça de vocês. Sexualidade combina com qualquer idade. Cabe a você se estimular,
cabe a você pensar mais em sexo, cabe a você criar situações eróticas, cabe a você desfrutar desse imenso prazer que é a vida sexual e não só a vida sexual, a vida como um todo. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, inscreva-se no meu canal e nos vemos no próximo vídeo. Aproveite a sua vida!